E aí, meu amiguinho do primeiro ano do Ciebra, ensino médio, seja bem-vindo ao retorno das nossas aulas, nessas férias aí antecipadas, nesse momento de pandemia, e tudo vai ficar em paz. Futuramente vamos já voltar para a sala de aula, sei que vocês estão morrendo de saudade, não é isso, de estudar, e estudar uma matéria maravilhosa, química, aqui com o seu professor Nox, beleza? Bem, moçada, antes de eu começar aqui a meter o bicho, deixa eu falar o seguinte. Você vai ter 3 momentos aí nessa aula, certo? Nesse primeiro momento nós vamos ter uma introdução aqui sobre o estudo que antecede o nosso assunto da volta às aulas, que é a ligação química. E no segundo período você vai ter uma atividade aí referente a esse assunto. E depois a gente volta na live direto aí do Meet, do aplicativo que a gente vai passar aí, vocês já estão acostumados, antes do término das férias vocês já trabalhavam direto com ele, beleza? Então acompanha aqui comigo. Nós vamos estudar hoje propriedades da valência, ou seja, estudar um pouquinho sobre a camada de valência, ok? Bom, a camada de valência é de suma importância para a gente entender os seguintes requisitos. Reconhecer a posição do elemento químico na tabela periódica, no que se vale de família e período, certo? Reconhecer o NOx e entender o NOx, que é o número de oxidação, ou seja, sua carga de valência, para saber se esse cara tem tendência a ser cátion ou ânion, beleza? E futuramente, quando a gente for estudar ligações químicas, você vai ter que entender se esse cara tende a formar que tipo de ligação química. Se ele é um metal, se ele é um ametal, e se ele faz quais tipos de ligação, seja ela ligação iônica, covalente e metálica. Beleza? Então vamos começando aqui, moçada, a entender o seguinte. Eu tenho um elemento aqui que é o sódio 11 e o cloro 17. Lembrando que os dois formam um sal muito parecido. Então nesse caso aqui específico, eu tenho o sódio, primeiramente, no qual eu tenho a sua distribuição eletrônica de 11, o seu número de elétrons, e eu faço essa somatória de elétrons aqui em cima a partir da distribuição eletrônica de Linus Pauling. Essa distribuição eletrônica que é um drama para muitos alunos, não é isso? Mas ela é de fundamental importância para você estudar esta propriedade, para fazer uma boa introdução e você entender tudo de ligação química, ok? Bom, nessa primeira parte aqui, nós vamos reconhecer essa distribuição rápida, fazer a somatória dos períodos, das camadas eletrônicas desse cara para saber se está tudo correto. E vamos fazer o seguinte, moçada. Reconhecer aqui onde ele chegou na camada de valência. Acompanha comigo. 1s2, 2s2, 2p6. Aqui a gente tem 10. Lembrando que é 11, né? A gente precisa só de um terminando na camada 3s1. Beleza? Então essa camada é a camada M, vai ser a minha camada de valência. Beleza? Nessa camada de valência, eu sei que esse cara terminou no terceiro período. Ou seja, ele andou 1, 2, 3 camadas. Então ele está no terceiro período da tabela periódica. Ok? Outra situação, moçada. Com quantos elétrons, que é o mais importante, ele terminou a sua camada de valência? Ele terminou com 1 elétron subnível S. Isso significa que ele tem 1 elétron e a família dele é a família 1A. Olha, subnível SP, terminação A. Então isso indica as famílias. Ok? Bom, agora o mais importante. Esse cara terminou aqui, ó, com um NOx de mais 1. Por que a carga dele é mais 1? Porque ele terminou com 1 elétron na última camada. Se ele termina com 1 elétron na última camada, isso significa dizer que a regra é clara. Quando ele terminar com 1, 2 e 3, a tendência dele é o quê? Doar. Ele é um cátion positivo, né? Ele sempre vai doar. E é o caso dos metais. Agora, a gente sabe que esse cara tem tendência a ser metal. Vamos ver o outro, cloro 17? Para saber qual a sua camada de valência e qual a sua tendência na tabela periódica e sua carga de valência. Então olha só, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p5, 17, olha, camada K 2 elétrons, camada L 8 elétrons, camada M 7 elétrons. Olha só aqui um negocinho rápido. A camada desse cara, o período desse cara também é o período 3, olha, terceiro período, primeiro, segundo, terceiro período. O que é esse período? Só para a gente relembrar. Esse período significa que na tabela periódica você tem 7 períodos, 7 andares. E a camada em que você termina vai ser o seu período. Então esse cara está no terceiro período da tabela. Outra coisinha aí, galera. Quantos elétrons ele terminou na somatória de sua carga? 2 mais 5 deu quantos? 7 elétrons. Então se ele termina com 7 elétrons, subnível SP, ele está na família 7A da tabela periódica, certo? Então, nesse caso aqui, a família 7A, significa o seguinte, 7 elétrons. Quanto é o NOx dele? Menos 1. Por que menos 1? Vamos entender. Se ele é cátion, ele termina com 3 elétrons. Ele sempre vai doar, metal.
Agora, se ele termina a partir da família 4, do último 4, ou com 4 elétrons na última camada, 4 elétrons, para chegar a 8 precisa de quanto? 4. Então a carga fica menos 4. Se ele termina com 5 elétrons, para chegar a 8 falta quanto? 3. Menos 3 a carga. Nesse caso ele terminou com 7. Para chegar a 8 ele precisa de quanto? Menos 1. Ele precisa só de 1. Então o NOx dele é de quanto? Menos 1. Então ele tem tendência a ser o quê? Um ametal. A partir de um determinado período ele vai ser um ametal. Então esse cara está na família dos halogênios da tabela periódica. Certo? Olha aqui. A ligação desses dois aqui, sódio e cloro, vai formar um sal, cloreto de sódio, nosso sal de cozinha. Nesse caso aqui, esse sódio terminou com um elétron. O que ele fez com esse um elétron? Ele doou para o cloro. Então, quando ele doa esse cloro, o cloro está com 7. Para adquirir a estabilidade perante a regra do octeto, ele precisa o quê? Receber esse elétron. Então, um doa, o outro recebe. Que ligação é essa? É a ligação iônica. Beleza? Bom, acompanhe agora. Nesse programinha, vamos começar estudando as ligações químicas, certo? As ligações químicas, para a gente poder entender legal, a gente tem que ter uma introdução sobre o que é a regra do octeto. A regra do octeto, lembra o seguinte, todo elemento, toda ligação, para ter estabilidade, precisa ter 8 elétrons na última camada, certo? Então, olha só. O primeiro que nós vamos estudar é a ligação iônica. Ela ocorre entre metais e ametais, ou metais e hidrogênio. E nesse caso específico aqui, eu vou te dar 2 exemplos e a gente vai montar aquela ion-fórmula ali, só para a gente poder já começar o futebol bacana. Olha só, o cálcio aqui tem 20, certo? Vamos fazer a distribuição dele. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e ele terminou em 4s2, olha. Até aqui dá 18, com mais 2, 20. Olha a somatória das camadas. 2, 10, 18, mais 2, 20. Tá certo? Então, vamos lá. Na camada de valência desse menino, na camada de valência do cálcio, aquele que tem lá nos dentinhos, é bom, né? Para manter saudável lá a nossa higiene bucal. A gente tem aqui 2 elétrons e o período que ele termina na sua camada. Primeira, segunda, terceira, quarta camada. Isso significa que ele está em que período da tabela? Quarto período da tabela periódica. Quantos elétrons ele terminou, professor? Ele terminou com 2 elétrons. Subnível S, família o quê? 2A. Família dos metais alcalinos terrosos. Aquele que está lá na Terra. Ok? Professor, e a sua carga de valência? Esse cara terminou com 2 elétrons. É isso? A regra é clara. 1, 2, 3, doa. Então, o NOx dele é mais 2. Qual é o que está fazendo companhia com ele? É o fósforo, certo? Aquele que está na cabeça do patinho lá. O número atômico dele, 15. Vamos fazer a distribuição. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p3. Fazer a somatória. 2 mais 8, 10, com mais 5 aqui na sua camada de valência, 15. Vem comigo. Professor, na sua camada de valência ele foi até que período? Até que camada? Primeira, segunda, terceira. Não é isso? Então o período, coloquei 4 aqui, né? Mas o período que ele se encontra é o terceiro período da tabela. Beleza? O terceiro período da tabela. Então nesse caso aqui, período é o terceiro, que ele está no terceiro andar da tabela. Qual a família, neném? A família desse cara é a somatória. 2 mais 3 dá quanto? 5. 5 elétrons, não é isso? Subnível SP, ele está na família 5A, não é isso? Família do nitrogênio, não é isso? 5A. Qual o NOx dele? Presta atenção. Ele terminou com 5. Para chegar a 8 ele precisa de quanto? 3. Então a carga, o NOx dele, menos 3. Ok? Agora olha o macetão. O macetão só aqui com o NOx na frente. Existe a formação da ion-fórmula, certo? Essa ion-fórmula é a construção entre o metal e o ametal. Acompanha com o titio aqui, ó. A regra diz o seguinte: o que você tem de carga de um vai descer para o pé do outro, só que carga nula. Então acompanha aqui comigo. Vamos montar os dois. Eu tenho aqui o cálcio, certo? Ó, o cálcio. E eu tenho aqui o fósforo. É isso? Então eu vou montar essa regra aqui. Quanto foi a carga do cálcio? Mais 2. Olha, a carga dele foi mais 2. Certo?
E aí é o seguinte, nesse caso aqui, eu tenho a carga mais 2. Quanto foi a carga do fósforo? Menos 3. Certo? Então a regra diz que eu tenho que descer esse pro pé desse e esse pro pé desse. Vamos fazer a nova fórmula, já descendo. Se esse era 2, desceu pro pé desse aqui 2. É isso? A carga desse cara era 2. Quanto era desse aqui? Menos 3, então ela desce nula. Então aí nós temos um fosfato de cálcio, certo? O fosfeto de cálcio também chamado. Então eu tenho a construção aí, a formação de o quê? Esse cara é um sal. E essa ligação me deu ali por uma iônica. Beleza, moçada? Então essa foi a nossa introdução. Vamos fazer o exercício agora e abraço. Daqui a pouco a gente se vê. Valeu!